Presidente, discussão do relatório. Nós temos que começar falando o seguinte: esse relatório não pode prosperar. Não pode prosperar. Nós temos certeza que lá na fase judicial esse relatório cai. E a relatora precisava repensar em alguns dados que ela trouxe para esse relatório. Dados, inclusive, que são erros absurdos. Bem, mas vamos começar sobre o trabalho da CPMI. Essa CPMI provou que Bolsonaro continua líder e o homem mais amado e mais respeitado no Brasil. Por mais que tentaram, nessa CPMI, desgastar a imagem do nosso grande líder, o efeito foi o contrário. A população brasileira acompanhou essa CPMI e acompanhou todas as tentativas de desgastes da imagem do nosso grande presidente Bolsonaro, e a população viu que esse efeito a CPMI não conseguiu. Viva Bolsonaro, viva o nosso grande líder. Mas essa CPMI conseguiu um fato inédito. Quando o presidente Lula assumiu a presidência, eis que surge um ministro da Justiça, um dragão. E estavam falando, inclusive, colegas, Marcos Feliciano, que esse dragão poderia até ser sucessor do Lula. Mas essa CPMI aqui provou que o dragão gospe gelo, não gospe fogo. Ele se acovardou e não vira essa CPMI. Ministro Dino, que todo mundo achava que era um homem corajoso, valente, por mais que essa CPMI tentou construir uma imagem daquele homem poderoso, ele se acovardou, não veio à CPMI, não prestou esclarecimentos, não mandou as imagens. Então eu acho que essa CPMI teve um efeito. Construiu, reforçou a imagem de Bolsonaro e mostrou para o Brasil que o dragão gospe gelo. Lamento, ministro Dino. Eu, inclusive, tinha um certo apreço pela sua coragem, mas a gente viu que o senhor não é tão corajoso assim. E eu precisava muito chamar a atenção da relatora. A gente sabe que seu voto não vai, que o seu relatório não vai prosperar. Há erros graves. Por exemplo, relatora, quando a senhora traz a palavra do glorioso, maravilhoso, extraordinário, termos mais ou menos assim. Eu não me recordo certo qual foi o termo. Depoimento de um hacker. Bandido. Um bandido vem aqui na CPMI. Ele é bandido para a esquerda quando vai falar com Bolsonaro. Mas quando chega aqui, ele é herói. Eu não entendo. 2 pesos, 2 medidas. Que o relatório corrija e coloque lá: bandido já condenado, hacker que invadiu o sistema, não um depoimento glorioso de um bandido. Depoimento glorioso que eu vi aqui foi do seu Agino, que sentou aí sem nenhuma culpa, ficou 12 horas sentado aqui, sendo massacrado, sendo humilhado. Mas o hacker, ter o depoimento de um hacker como fundamento de um relatório, relatora, muda isso. Esse é um ponto que a senhora tem que mudar hoje no seu voto. Depois, relatora, a minha preocupação é que a senhora tenha feito um jogo sendo usada sem saber que estava sendo usada, para que o ilustre ministro Alexandre de Moraes, que se sente o semideus nessa nação, o todo-poderoso, possa continuar perpetuando as suas violações de direitos humanos. O ministro Alexandre percebeu que não tem mais como sustentar suas decisões e ele precisava de um documento. Ele precisava de um relatório para dizer: tá vendo, eu estou certo? E, infelizmente, relatora, pode ser esse seu relatório que ele vai usar para justificar manter por 17 anos na cadeia uma pessoa que depredou patrimônio público. Ele vai precisar do seu relatório para dizer: eu preciso manter os coronéis da PM do DF na cadeia. Eu preciso manter Silvinei na cadeia. Eu preciso continuar violando direitos humanos no Brasil. Ele agora vai ter um relatório. Elisiane, não faça isso. Não faça isso. O ministro Alexandre já percebeu que ele está numa situação que ele vai ter que repensar suas decisões. Não contribua, relatora, para mais violações de direitos humanos no Brasil. Nós temos um relatório alternativo e nós queremos derrubar o relatório apresentado pela relatora, se ela não mudar até o final do debate aqui algumas situações no relatório, e nós temos um relatório para apresentar. O nosso relatório foi construído em conjunto.
E nem sempre o colegiado é unânime. E aqui eu vou fazer uma ressalva que no relatório da oposição, 2 coronéis da PM estão sendo indicados para serem indiciados, não por crimes de terrorismo, não por crimes contra o Estado, mas por depredação de patrimônio público. Mesmo neste sentido, eu não concordo, fui voto vencido ali dentro do grupo da oposição, porque eu não acho que a nossa Polícia Militar errou. Nossa Polícia Militar trabalhou com dados enviados pelo GSI. A culpa aqui é do GSI. A culpa aqui é do ministro do GSI e do chefe do ministro do GSI, que é o atual presidente da República, o presidente Lula. Por isso que no nosso relatório a gente pede um indiciamento. Que Bolsonaro não era presidente da República dia 8 de janeiro. Não há uma imagem de Bolsonaro quebrando os prédios. Não há nenhum exame de DNA, nenhuma perícia que comprova que Bolsonaro esteve dentro daquele patrimônio quebrando. E essa CPMI foi para investigar os atos de 8 de janeiro. Bolsonaro não tem nenhuma ligação com os atos de 8 de janeiro, mas Lula tem. Ele era o chefe do ministro do GSI. Então, se tem um presidente que tem culpa pelos atos de 8 de janeiro, é o presidente Lula. Vou encerrando, dizendo que a CPI recebeu um documento do advogado do ministro Anderson. Olha aqui quantos erros no relatório da nossa relatora Elisiane, só quanto ao ministro Anderson. Inúmeros erros apontados, que daqui a pouco a imprensa vai ter acesso a esse documento, com certeza. Se só com o ministro Anderson nós temos aqui essa lista de erros, imagine com os outros que a relatora está indicando para serem indiciados. Por fim, eu quero dizer o seguinte: a relatora insiste que Silvinei Vasquez continue preso e seja indiciado. Silvinei, que fez um trabalho incrível para essa nação, que prendeu criminosos, que prendeu traficantes. Silvinei, que fez um trabalho extraordinário, tem que ficar na papuda. A relatora insiste que os nossos coronéis da Polícia Militar fiquem presos lá no complexo da Papuda. Gente, tem alguma coisa errada. Silvinei, que prendeu bandidos, tem que ser indiciado. Os nossos coronéis da PM, a melhor polícia militar do mundo, têm que ser indiciados. Aí vem mais, generais do Exército, com um trabalho incrível para essa nação, têm que ser indiciados. Anderson Torres, o ministro da Justiça, que eu me emociono todas as vezes que falo com ele. Eu trabalhei com Anderson. Foi o Anderson que construiu, foi o Anderson que liderou a construção do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Um plano que não está sendo cumprido por este governo. Foi Anderson que construiu, junto com o Ministério de Direitos Humanos, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança. E nós temos um resultado. A violência, o número de mortes de crianças por assassinato no Brasil caiu 43% quando o Anderson era ministro da Justiça. Foi Anderson que liderou as maiores operações policiais de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, de enfrentamento ao tráfico humano. Gente, tem tráfico humano no Brasil. Gente, tem tráfico de criança no Brasil. Foi o ministro Anderson que fez o enfrentamento ao crime organizado. Aonde está Anderson e Silvinei? Presos. Anderson está em casa, mas ele está preso. Restrição de liberdades para generais, coronéis, ministro da Justiça. Tem alguma coisa errada. Os nossos que colocaram bandidos na cadeia estão no complexo da Papuda. E um homem que foi condenado em 3 instâncias é presidente do Brasil. Atenção, Brasil! Que fique claro que nessa CPMI, o dragão gospe gelo. Bolsonaro não tem nada a ver com os atos de 8 de janeiro. E os heróis que enfrentaram o crime organizado nessa nação estão sendo presos, estão presos. E o ministro Alexandre precisava de um relatório para continuar perpetuando violações de direitos humanos. Lamento, Brasil, que gastamos tanto tempo nessa CPMI
tanto dinheiro público para chegar a essa conclusão. Mas é só dizer uma coisa, esse relatório não prospera. E Alexandre de Moraes, as suas violações de direitos humanos continuarão sendo denunciadas fora do Brasil, até o Brasil tomar uma decisão e reparar as violações de direitos humanos. Obrigada, presidente. Passo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o deputado Maurício Marcon. Estou aqui, presidente, estou aqui. Presidente,